Olá, olá! Aqui é a Mariana, diretora da Escola SESI Campinas. E hoje, nessa quarta-feira linda, nós estamos recebendo a nossa querida Miriam Sandi. Ela é instrutora lá da Faculdade Ítalo Bolonha. Ela é engenheira de produção e vai contar um pouquinho aqui, vai enriquecer a nossa noite, contando um pouco das experiências, da visão dela sobre essa nova realidade do mundo do trabalho. Então, um abraço para quem está entrando, Wesley, professora Verana. É um carinho muito grande ter vocês aqui. Um abraço muito especial para toda a equipe do Senai Ítalo Bolonha e da FATESC também, duas grandes parceiras. E nós vamos entrar hoje com o tema esse novo mundo do trabalho. E eu já adianto que para o ano que vem, o Senai da FATESG é um grande parceiro para o desenvolvimento dos nossos cursos técnicos do itinerário 5 dentro do novo ensino médio. Nós teremos dois cursos de nível técnico, que é o curso de redes e o curso de jogos digitais. Logo nós vamos estar divulgando mais esse processo. Quem tiver interesse de fazer inscrições para as vagas dentro da Escola SESI Campinas ou qualquer outro SESI, é só acessar o site do SESI Goiás e fazer as inscrições para a intenção de vagas. Então vamos convidar aqui a Miriam, nossa convidada, que vai contar um pouquinho sobre esse novo mundo do trabalho que está se revelando aí. Oi, Miriam! Oi, Mari! Tudo bem? Tudo e contigo? Tudo ótimo e quero agradecer o convite, tá? Vocês fizeram e a gente promete essa noite, né, abordar alguns assuntos relacionados ao trabalho, orientar essa galera, trocar algumas experiências, né? Desejo a todos Sim, uma sim. boa noite. Muito bem-vindos e mais uma vez obrigada. Ai, Miriam, que alegria ter você aqui. Um abraço para toda a equipe aí do Ítalo Bolonha, viu? A gente é extremamente grato por ter essa parceria. E aí, vamos ao que interessa, né, Miriam? Estou aqui com essa Vamos sim. apresentação maravilhosa, linda, gente, de deslumbrar. E a Miriam vai contar um pouquinho para a gente sobre esse desvelar desse novo mundo do trabalho, né? E aí, Miriam, a palavra está contigo. Muito obrigada e vamos lá então. Pessoal, o nosso bate-papo ele é breve, tá? Bem gostoso mesmo sobre o que é o mundo do trabalho. E nessa perspectiva do mundo do trabalho, eu gostaria de fazer algumas abordagens. Linha do tempo, traçando os perfis e gerações, né? E linha do tempo em relação às perspectivas de trabalho. Porque a gente às vezes fica assim muito no futuro e às vezes perdemos as oportunidades que a gente tem presentes, né? E não, a gente não pode deixar de ressaltar algumas surpresas que a gente teve no ano de 2020 e que reconfigurou a nossa vida de uma forma geral. Não é só do trabalho, as relações em si, né? Então, Mari, acho que a gente pode pegar a partir do momento em que a apresentação sobre tempo, né, pessoal? Eu gosto de trabalhar muito em torno do tempo para ver as evoluções que a gente teve significativas na sociedade e para nos situarmos no hoje, não é verdade? Aí tem algumas datas muito breves e as principais revoluções que ocorreram para nós, já que estamos tratando do mundo do trabalho, né? E o que é essa nova reconfiguração na minha perspectiva? Então, 1700 a gente teve o quê? A Revolução Agrícola, né? 1850, a nossa famosa Revolução Industrial, e é por isso que nós estamos hoje aqui, né? Nós fazemos parte dessa revolução, dessa reinvenção industrial. De 1960 a 1980, a gente teve o quê? A revolução da digitalização, a revolução genética, e vamos pular para o presente, né? De 2000 até o presente momento. E a gente começou o quê? Uma revolução do nano, das pequenas partículas que fazem o quê? Atividades macros, né? E hoje, qual que é a nossa perspectiva do hoje, nos situando hoje? A gente está na revolução robótica, né? E a inteligência artificial, dentro de um componente chamado o quê? Mecatrônica. A tecnologia da mecatrônica, não é? Que não tem como sair disso. A nossa casa, a nossa vida permeia o que? A tecnologia. Não tem como a gente sair, né, dessa perspectiva e essa nova situação, por um termo que já é maçante, né,
que a gente está vivendo, que é a questão da pandemia, veio trazer o quê? A importância do momento que a gente está vivendo, que é a era da inteligência artificial. Mas não é só isso, tá, gente? Caiu, gente! A Miriam vai nos auxiliar aqui. Não, a gente já voltou. Então, pessoal, isso vai pro making off. Miriam, só aproveitando, eu tô no seu slide certo? Eu tô no seu slide certo ou não? Vamos lá só para a linha do tempo, fazendo favor, que a gente dá uma voltadinha. Qual que é a cor dele? Qual que é a cor do slide? É esse daqui? Isso, isso mesmo. Isso. Pessoal, perdão aí pela queda do celular, falhas técnicas. É para acordar. Para acordar. Acorda! Não é? Por que a gente fez isso? Porque, mediante isso, nós temos o quê? As gerações. Se eu vou falar em trabalho, se eu vou falar em novas perspectivas, a gente não pode esquecer o quê? As gerações que vieram antes de nós. E gerações que nos deram modelos para os quais a gente vive hoje. Como, por exemplo, agora, se eu falei de linha do tempo em relação às revoluções significativas, não é, na tecnologia, que traz a perspectiva do trabalho, não tem só o trabalho é configurado o quê? Por pessoas, não é? E as pessoas, elas têm comportamentos o quê? Orientados por épocas, não é? Nós vivemos épocas de transformações, nessas épocas de transformações, nós temos o quê? Perfis. Já que eu estou falando de nova reconfiguração do trabalho, novo mundo do trabalho, nesse novo mundo do trabalho, existem, Mari, várias gerações, né? Que estão se reinventando, outras aprendendo. Então, a gente vai trazer aqui uma perspectiva para a gente, né? De 1946 até 1960, nós temos a geração Baby Boom, né? De 60, né? Quem se enquadrar nessas gerações já vai saber um pouco do comportamental. De 60 a 80, nós temos a geração X. De 80 até mais ou menos 2000, nós temos o quê? As gerações Millennials ou geração Y, tem esses dois nomes. E agora, né? De 2000, perdão, tá? De 98 até a nossa geração hoje, nós temos o quê? A geração Z. O que é essa perspectiva que eu trouxe para o trabalho, né? Estamos em postos hoje, que são postos que vão se reinventar, que eu já vou falar à frente, né, para vocês. Nós temos essas gerações trabalhando em mesmos postos, áreas de trabalho e vivenciando essa transição, né? Culturas diferentes, perspectivas diferentes para trazer o quê? Uma nova demanda. Então, a gente analisou as demandas, as transformações de tecnologia e nós, seres humanos, não saímos dessa questão de transformação. Aí nós temos algumas características, tá? Das gerações, como por exemplo, da geração, eu trouxe mais assim, mais para o nosso tempo, né? Da geração X, a gente já começou o quê? A se adequar a algumas tecnologias, né? Somos uma geração um pouco mais, como eu posso dizer, conservadora. Os desafios para nós gera medo, o que difere da geração millennials, né? E a geração Y, que são pessoas mais o quê? Voltadas à área do conhecimento, tem uma gama de informação, né? São mais ávidos por informação, desafio é com eles mesmos, né? Mesmos. E nessa transição dessas pequenas características que a gente trouxe, nós temos a nossa nova geração, né? E a gente percebe muito isso, Mary, dentro de sala de aula. Os alunos da geração Z têm pouca paciência para né, reconfigurando, recarregando. É uma galerinha que uma nova perspectiva de trabalho. Os desafios para eles já são, para nós que era desafio, para eles já é trivial. E o que? Já nascem praticamente com a tecnologia em suas mãos. Um exemplo disso é minha sobrinha de 8 anos. Ela não tem paciência para me ver acessar as tecnologias. Ela já pega, toma da minha mão, tia, me deixa que eu faço.
não é? Por que eu trouxe a questão das gerações, não é? Justamente por isso. É nesse meio que a gente encontra o quê? A grande pergunta que eu trouxe para a noite. Porque falar de novo mundo do trabalho é fácil. Mas eu tenho aqui, ó, Amélia, o slide do e agora. É onde eu quero chegar, né? A gente volta mais um pouquinho, ele é branco. Tem 3 figuras. Tem até o pessoal do uniforme do Senai. Aqui o uniforme do Senai, os meninos. Passa um pouquinho antes desse. Pode trazer antes. Antes. Será que eu te mandei essa? E agora? Isso. Falei, né, o blá 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 das características dos perfis que a gente vai estar junto, né, nos novos postos de trabalho. Agora a pergunta que eu faço: novo mundo do trabalho. Digamos que hoje eu vou me definir, não é? Penso que o público que a gente está chamando a atenção são os meninos que vão fazer escolhas profissionais. Aí o bate-papo ele fica um pouco mais, como eu posso dizer, mais sério. Não que antes não fosse. Aí a pergunta que eu faço: e agora? Miriam, você trouxe as revoluções, gerações, eu me enquadro na geração Z, talvez na geração Y, e tem aquela pergunta que fazem, muito até clichê, mas ela é interessante. O que eu vou ser quando crescer, né? E a nossa vida é um gráfico. A gente não quer permanecer o quê? No estágio inicial. A gente sempre busca o quê? Novos degraus e novas perspectivas. Esse é o nosso crescer. E a pergunta, o questionamento que eu deixo hoje para a noite: o que eu vou ser quando crescer? E principalmente quando eu fizer as minhas escolhas. A quais cobranças eu estarei submetido? Voltando à questão de gerações. Posso ter líder da geração Baby Boomer, posso ter líder da geração X, da geração Y. Isso é muito interessante. Não basta eu, enquanto profissional, imagino isso. Não basta eu ter uma perspectiva para onde vai o mercado e as pessoas. O mercado é dinâmico, justamente o que? Originado pela atuação humana. Não é? Então, como é que eu vou lidar nisso? E principalmente mediante as cobranças. Acho que fica isso na mente da gente, né? Ainda mais quando a gente é jovem. Porque tem aquela perspectiva: jovem consegue tudo, jovem está apto a tudo. Mas os jovens também têm os seus dilemas, os seus questionamentos, né? Quando eu falo e agora, e as cobranças, eu trago para cá. Que é desmistificando o que eu trabalho. O próprio significado do trabalho. O que significa trabalho e o mundo do trabalho. Na verdade, eu definiria com uma simples palavra: trabalho, atividades criativas. Se não houver criatividade, não tem a gente. É isso que aí eu faço o link com a inteligência artificial, que armazena dados e disponibiliza com velocidade. O futuro já está aqui, gente, ele só está mal distribuído, né? Enquanto nós estamos tentando entender um Waze da vida, né? Os Uber já trabalham com isso de forma exímia. Enquanto eu ainda pego um guia, né, de ruas, um mapa, para fazer um turismo, eu tenho um Waze que me circunda. A minha avó tem uma perspectiva diferente de localização. Mas acontece que o futuro ele já está aqui. A gente só percebe que ele está mal distribuído. Aí eu entro na perspectiva do desmistificar o trabalho. É um ato criativo, não é? Mesmo imerso em tecnologias que praticamente leem, né, a nossa face e sabe quais escolhas a gente vai fazer, induz essas escolhas, mas o que é mais interessante nesse novo mundo do trabalho, que ainda não perdemos a essência, é da conectividade. Né? Que apesar das mídias fazerem, mas ela ainda é humana. Então, o trabalho é criativo. Né? A criatividade, inovação, ela vem de quem? Vem da gente, é intuitivo, é do ser humano. Né? Aí, a palavra trabalho, eu diria isso. Né? O que seria o mundo do trabalho? Mediante essas definições, voltando no que eu vou ser quando crescer, como é que eu vou contribuir para esse novo mundo? O que eu tenho a agregar? Olha só o próximo slide. Ô, Mary, pode trazer o Peter Drucker aí pra gente? Por favor? Um que tem o Peter Drucker.
Olha só, aí eu desmistifiquei a palavra trabalho, né? Conjunto de atividades humanas, também o que? Mecânicas, através de máquinas, né? Uma série de conjuntos, essas atividades. Agora, quando eu falo o novo mundo do trabalho, esse cara, no meu ponto de vista, né, foi uma das autoridades que mais, assim, que mais me chamou a atenção na área da administração. O que ele trouxe para gente, né? A melhor maneira de prever o futuro é o quê? Criá-lo. Quando se fala o novo mundo do trabalho, existem N materiais que a gente pode ler e extrair conteúdos, mas são o quê? Conteúdos na perspectiva de outras pessoas. E na sua? Como você vai criar o seu novo mundo do trabalho? Talvez o que eu fale aqui hoje não venha, né, de encontro àquela perspectiva, nossa, ela vai me apontar o que vai ser o mundo do trabalho. Não, hoje é um questionamento. Se eu sei que é uma atividade criativa, e se no novo mundo do trabalho sou eu, não é? Quem pode criar essa perspectiva de futuro, aí vem a questão de escolhas, não é? Em relação que ao trabalho, nós vamos falar um pouquinho sobre carreira. O que seriam essas escolhas? Preferência. Qual que é a minha preferência nesse novo mundo? Bom, eu tenho uma nova configuração, né? A gente fala um novo mundo, um novo, até me fugiu, né? Uma nova realidade, mediante a perspectiva da pandemia. Que a gente vai ter um novo normal, né? Algumas profissões, elas estão não só trazidas pela pandemia, não. Trazidas já o quê? Por essa nova revolução da inteligência artificial, da robótica e da tecnologia mesmo, né, gente? Mas em meio a isso, qual é a minha escolha? Escolha tem a ver com preferência, né? Dentro desse novo mundo, o que me atrai? O que eu realmente gosto de fazer? Aí, tem algumas palavras. Pode trazer para nós agora, Mary? Algumas palavras. Tem aquela mão lá na bolinha. É isso. Aí, quando se fala em novo e futuro, o que eu vejo? 3D, biotech, VR, IA, sensors, cloud, wireless, spatial, o que mais? Quantum. Tantas palavras que às vezes nos causam até um certo medo, né? Medo de palavras que hoje a gente está imersa nelas e que a gente já utiliza sem perceber. Essas são as palavras da modinha, né? Desse novo mundo do trabalho. Mas e aí? Como é que eu entro nesse novo mundo do trabalho? Gente, algumas orientações que existem desde que a gente se entende no mundo da escola ou conversando com avós e pais. Primeiramente é o quê? Quando eu falo em novo mundo do trabalho, qual que é o meu objetivo dentro das minhas escolhas? Então, a orientação, né, que eu passo para vocês, que eu gostaria de deixar nessa noite, é criar um objetivo, né? Eu entendo que a gente está cada vez mais o quê? Avançando degraus, né, relacionados à tecnologia, mas como é que eu crio um objetivo? Minha perspectiva, dentro o quê? Das minhas escolhas e preferências. Aí, entendo o que é traçar carreira. Bom, tem trabalho, profissão, carreira. Quais as diferenças entre um? Profissão é você professar algo, confessar algo em sociedade, não é? Isso é responsabilidade de uma carreira. Porque o trabalho é a etapa meio. É a etapa onde a tua carreira, a tua profissão se desenvolve. Carreira. Achei uma definição linda. Traçar um caminho. Um caminho onde eu tenho que me especializar, onde eu tenho que estudar, onde eu tenho que desmistificar alguns conteúdos. Qual que é o único fator de competitividade que a gente tem dentro das empresas ainda? Não é máquina. Conhecimento. Conhecimento dentro de traçar uma carreira é o que agrega valor. Porque eu vejo que máquinas agregam informações, disponibilizam informações, mas a capacidade de conhecimento e de discernimento, equipamento não tem. Equipamento sugestiona,
mas na hora da decisão é tua, tá? É isso, eu não consigo acreditar, as máquinas vão tomar. Não, as máquinas estão que é o nosso trabalhando em favor de nós. Nós podemos o quê? Estar programando máquinas, desenvolvendo softwares, né? Tratando de manutenção de equipamentos, organizando layouts. Ou um exemplo, só uma paradinha, né? Que é inovar? A gente pensa que é algo assim que eu tenho que desenvolver na NASA, em Harvard. Não, se eu mudar um layout de trabalho, se eu facilitar uma comunicação, eu estou inovando. Dentro de um processo criativo que envolve o meu trabalho e que dá um boom na minha carreira, porque eu vou estar fazendo uma escolha e que eu gosto. Eu posso entender sobre todas as tecnologias, mas se eu não gostar do que eu faço, eu estou em um ambiente de trabalho de forma o quê? Presencial. É o que nós chamamos de presenteísmo no posto de trabalho. Então, gente, eu acho assim, muito interessante a perspectiva do Fórum Econômico Mundial, tratando como vão ser as profissões, né, do futuro, mas eu ainda sinto uma pitadinha e o meu gosto em relação a isso. O que eu gosto realmente de fazer. Isso faz toda a diferença dentro da minha carreira, porque é um caminho que eu estou traçando. Né? Aí a carreira é sua. O novo mundo do trabalho está aí. N perspectivas, mas a carreira é sua, dentro de uma escolha. Né, Mari? Aí vamos para mais um. Bom, linha do tempo. Aí, Mari, coloca equívocos, né? O slide que tem os equívocos. Ele está em branco, rapaz, atravessando a tela do computador. Aí, gente, tem uma coisa também que eu gostaria de deixar aqui para nós, refletirmos também. Alguns equívocos que eu, Miriam, elenquei a despeito da escolha de uma carreira. Primeiro, relacionada a financeiro. Não é que ninguém vai trabalhar e não vai querer ter o quê? Um ressarcimento monetário. Mas, atrelar a minha carreira ao financeiro, eu estarei fazendo algo, estarei sendo bem remunerado, mas eu não estarei cuidando de um outro lado que também reflete na carreira. São as minhas emoções e o prazer de estar executando algo. Então, um equívoco que eu penso, escolher pela questão monetária. Ou, a tendência é essa. Sim, dentro da tendência. Onde eu me encaixo? Dentro dessa nova tendência. Onde há um espaço para mim? Onde, né, a minha escolha esteja ali. Outro detalhe, a gente pode sim perguntar orientação de terceiros, mas a carreira é nossa, né? Então, outro equívoco é trilhar a carreira que não é tua. Não sei se estarei sendo até grosseira ao falar, de um pai, de um tio. Se você tem admiração, encontrou ali uma preferência, bacana, mas a carreira é sua. Então, não tem como você traçar uma carreira de outrem, né? Então, são equívocos simples que a gente ouve falar muito, mas que cabe uma reflexão. E outra coisa, eu escolhi essa carreira, eu vou ficar com ela pro resto da vida. Não. Eu escolho essa, não quer dizer que eu vou ficar, né, transitando entre vários meios para não me definir. Mas eu posso também mudar. Não quer dizer que eu tenho que estar perpetuamente naquela carreira. E a carreira, ela não é única. Ela sempre tem tentáculos o quê? Em outras carreiras. Tá, gente? Então, são equívocos que eu, Miriam, considero que a gente deve parar para pensar, né? Em relação à escolha da minha carreira no novo mundo do trabalho. Bem? Vamos lá, Mari, pro próximo? E pesquisando, aí pode trazer, Mari, o slide, isso, obrigada. Fazendo um filtro nos principais orientadores das profissões, né? Eu gosto muito de me apoiar no Fórum Econômico Mundial. O que dentro das oratórias, dos artigos que são veiculados lá, o que diz? Nós teremos menos emprego e mais trabalho. Né? Então, Miriam, mas o que quer dizer isso? O que seria menos emprego e mais trabalho? Hands-on, né, pessoal? Mãos à obra.
Então, a nossa empregabilidade hoje, ela é fugaz, né? Nós ainda temos, apesar de apontarmos para algumas realidades, ainda estamos em um cenário de incertezas, tá? Empregos, né? E até acho interessante, porque a questão do emprego é como se eu fosse ali, né, direcionado. E o trabalho, não quer dizer que eu vou cansar mais, mas eu terei mais oportunidades de trabalho. Aí é interessante. Aí sim que a minha criatividade, ela vai o quê? Ela pode explodir, porque existem profissões que mesmo antes da pandemia já estavam o quê? Fadadas a não existirem mais. Porque existem novas demandas, novas perspectivas, não é? Bom, e eu penso assim que, para fechar, né? Para começar a fechar o raciocínio, como eu falei do gosto, o trabalho com propósito. Poxa, se eu terei menos emprego e terei mais trabalho, uma palavra fundamental, propósito. Qual que é o seu propósito enquanto ser humano? Em relação ao trabalho, em relação à sua vida? Gente, e outra coisa que eu não trouxe no script, mas me ocorreu à mente. Eu sou um ser psicossocial, né? Já dizia Elton Meio. Foi um grande estudioso também da área de trabalho, de como se desencadeiam as relações humanas no trabalho. Então, o que eu observo aqui do propósito? Antes de traçar a minha carreira, de buscar uma perspectiva no futuro, hoje, no meu presente, em relação ao meu trabalho. E eu vou falar por mim. Eu sou engenheira de produção, comecei em indústria, né? Trabalhei por um bom tempo em indústria, fui supervisora de produção, gerente industrial. E assim, lá dentro já me chamava para a questão de instrutor e professor. Então eu ministrava treinamento, eu me descobri, quando eu deixei de ser instrutora, eu ia estudar para concurso, né? Aliás, ser gerente, posto que eu atingi na indústria. Estava estudando para concurso, não tinha a ver com o meu propósito enquanto ser humano. Eu estava tentando seguir uma perspectiva de comodidade, tá? Buscando estabilidade. E me encantei, vim substituir um professor aqui no Senai em 2009. Me encantei com a área, sabe? Me sinto extremamente realizada enquanto professora, transformadora de vidas. Penso que recai sobre a minha responsabilidade as mentes. Os meus alunos me entregam as suas mentes e durante anos, dias em sala de aula, eu participo desse processo de transformação. Participei de muitas situações com os meus alunos e a minha perspectiva futura de trabalho é essa. Assustei demais com a pandemia, pensei, poxa, como vou me reinventar? Né? Tecnologias que até hoje a gente ainda sente algumas dificuldades e eis-me aqui, né, trazendo também o meu testemunho enquanto profissional. E eu sinto que o meu trabalho tem propósito. Quando eu coloco os meus pés em sala de aula, eu vejo que é um dia diferente e pessoas que têm as minhas mãos para eu cuidar, né? Então, esse é o legado. Aí nisso eu puxo só um link para a questão da liderança, da autoliderança no mundo novo do trabalho, né? Se conhecer enquanto profissional. Eu não era feliz enquanto supervisora, realizei grandes atividades na indústria, contribuí, mas quando eu fui traçar realmente a minha carreira, o meu sonho é a questão de sala de aula. Então, que seria o resumo do que eu vou falar? O novo mundo do trabalho está no presente, dentro de um propósito que eu crio, e esse propósito, ele tem que vir de uma escolha, de uma predileção que me faz feliz, também no meu trabalho, monetariamente e profissionalmente falando. E, como uma última fala, qual é a moral da história hoje, da Miriam, né, no novo mundo do trabalho? Foco no aprendizado, né? E abertura para o novo. Pode colocar para a gente, Mary, aí? Abertura para o novo. O último, né? Tem um amarelinho, isso, tá? Essa é a minha palavra que eu deixo para vocês no novo mundo do trabalho.
na hora de fazer suas escolhas. É isso, gente, né? Estou aqui à disposição de perguntas, tá? E claro, eu amo a escola que eu trabalho e tecnologia também, né? Aliada às novas perspectivas. Mas é isso aí. Propósito. Aprendizado, gente. Indispensável. Mari, obrigada. Miri, a gente só tem a agradecer. Foi uma palestra extremamente cirúrgica, né? Se realmente a gente pensar, porque nós nunca tivemos uma realidade tão aberta, né? Então, quando a gente pensa assim, por exemplo, eu quero fazer um doutorado sanduíche, eu quero estudar na Europa, eu quero fazer uma pesquisa nos Estados Unidos, a gente tem um mundo aberto, né? Diferente talvez das gerações anteriores e muito mais fácil ainda para essas gerações que vieram depois da gente, né? Agora, o que você trouxe aí dessa questão do aprendizado, né? O aprender talvez é a chave mais importante do mundo, né? Porque se eu não posso fazer assim, como eu posso, né? Então, se a gente não pode estar com os nossos alunos agora no auditório cheio, como eu posso? Eu posso aqui pelo Instagram, né? Eu posso pelo YouTube, eu posso de alguma forma. Nesse momento, tem muitos jovens pesquisadores que estão pesquisando novas possibilidades de vacina, novas possibilidades de tratamento, novas possibilidades de subir um prédio, de construir uma ponte, né? De inventar um produto novo. Então, robô que traga mais acesso. Um robô que gere acessibilidade, que gere possibilidade de gestão com Big Data, né? Não, a gente viaja na maionese, né? São N possibilidades. Então, fica o convite para que vocês continuem, sejam estimulados a essa educação perpétua, que é uma educação que não para. Então, terminou o ensino médio, é uma graduação, curso técnico, terminou uma especialização. Essa educação contínua e perpétua, né? E utilizem bastante do SESI e do Senai para isso, né? Eu estava até conversando com o Dari, você manda um beijo pro Dari, um grande amigo, sobre os índices de empregabilidade após os cursos do Senai, né? Eles ultrapassam 80%, né, Miriam? E o interessante, Mari, que você trouxe, é uma vantagem da nossa escola é trabalhar com essa liberdade do aluno criar. Não é? A gente tem cursos que estimulam esse novo aprendizado, onde o aluno é o mentor do seu projeto, o aluno é o mentor disso que nós estamos vendo de novo hoje. Muito do que a gente ouve falar, eu vejo alunos aqui em oficinas realizando, não deixando de lado o que? O aprendizado. E assim, Mário, o amor pelo que fazem. Que eu vejo muito aqui nas oficinas, nas escolhas que os meninos fazem do Senai, eu assim, professora, eu estou realizando um sonho. Porque é isso que eu quero para o meu futuro. É isso que me encanta na sala de aula. Principalmente dos nossos cursos. O aluno ele vem bem direcionado. Né? A gente tem essa... Como eu posso dizer para você? A gente sente isso no nosso aluno. Quando ele faz a escolha pelo Senai, SESI e Senai, ele já sabe o quê? Qual que é a porta que ele está querendo que seja aberta e a perspectiva que ele quer de mercado. Não, só de ter essa marca no currículo, né? Já, Isso. assim, abre muitas portas. E eu gostaria de agradecer essa parceria de sucesso, Miriam. A gente está inaugurando oficialmente essas relações tão íntimas entre o SESI Campinas, a FATESG e o Senai Ítalo Bolonha. O IB, né? Porque agora em 2021 nós vamos estar com 2 itinerários de ensino profissional no ensino médio, ensino técnico. Um é de redes, o outro é de jogos digitais. Muito então, bacana. Com a parceria de vocês aí, então a gente agradece imensamente. Vamos ter outras lives para falar sobre isso, sobre outros temas. Então, quem tiver interesse nas vagas do SESI, entra no sesigoias.com.br, faça as inscrições, vai ter sorteio das vagas dia 20, porque a gente tem uma procura maior do que a possibilidade que a gente tem de atender as vagas, mas faça a inscrição lá se você tiver interesse. E dê uma olhadinha também no repertório vasto de cursos que o Senai tem. Porque se você precisa se inserir no mercado de trabalho, se você quer melhorar sua qualidade de vida, né, atender o seu propósito, gente, é educação. Educação é um elevador social. Ele te transporta para uma nova possibilidade, para um novo patamar de qualidade de vida,
um novo patamar de satisfação pessoal, né? E de tudo que a gente pode contribuir realmente como ser humano, né? Esse é o propósito do trabalho, não é, o Mari? Não é executar só um trabalho, mas o que vem antes, que é o que você falou, é o estudo. Gente, e assim, é o conhecimento, até a Bíblia mesmo fala, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Conhecimento é libertador. E a escola é a porta de entrada para o conhecimento. Troca de experiência com o professor. Eu vejo, Mari, muitos professores engajados, não é puxando para o lado da escola que eu trabalho, eu vejo os meus colegas de trabalho preparando, ainda mais nessa época de pandemia que ficou afastado de oficina, gravando vídeos, orientando, buscando, sabe? Então, assim, eu não vejo outra forma de conhecimento que me gere mais experiência do que dentro de uma sala de aula, mesmo que seja como você falou, dentro aqui de um Instagram. Aqui são várias visões, não é? Traçando o quê? Talvez até a mesma perspectiva. Mas tem o quê? Um pouquinho de cada. Eu consigo ver isso muito aqui na escola. Alunos iniciando projetos. Eu sou encantada com a área de projetos. Quando eu vejo meu aluno apresentando um projeto no nacional, quando eu vejo ele desenvolvendo, autônomo, meu Deus, é libertador. É incrível, né? Nós temos aqui. A nossa casa tem isso. Sim. Senai e SESI tem isso. E a pandemia mostrou pra gente, né, que se algum dia a gente tinha medo de ser substituído por máquinas, a gente está vendo que isso não é possível. As máquinas, elas são apenas um instrumento. A riqueza está no ser humano, está como o ser humano costura, né, com a novidade, costura com a inovação, costura nesse trabalho coletivo, né, na cooperação. Eu acho que talvez esse é o segredo desse século, desse novo mundo do trabalho, né? É a cooperação. A conectividade, não é? Entre pessoas. Meus alunos foram, assim, meus apoiadores. Eu fiquei, assim, encantada de ver o engajamento deles comigo. Eu vi aqui vários tietes. Professora Miriam, show de bola! Olha, eu falo, por isso que eu falo que eu sou realizada dentro da minha profissão. Eles tinha dito que eu falava assim, gente, minha primeira web, calma, professora, a gente te ajuda, fica tranquila. Foi muito bom. Eu pensei, Mari, que eu não iria sobreviver a essa pandemia. No primeiro momento, não sei se é da minha geração, eu falei, poxa, eis porque as minhas matérias são extremamente teóricas, requer da gente muita, como eu posso dizer, muita sabedoria para conduzir, mas eu fui abençoada. Não é uma situação ruim a pandemia, mas eu fui abençoada nesse momento. E principalmente pelo apoio dos meus alunos. Eu me senti muito apoiada. Não tenho assim... O que foi a pandemia para você? Um novo que me fez descobrir muita coisa boa, por incrível que pareça. E eles foram meus grandes parceiros. Desenvolveram um trabalho brilhante, até de apresentação. Trabalhos brilhantes. Deus tem nos sustentado até aqui e o estudo nos dá força para continuar, né? Sim, Miriam, sim. então muito obrigada pela sua presença. Sua fala foi incrível. Nós teremos outros encontros. Esse foi só uma porta aberta, né? Eu que agradeço. Tenho que agradecer muito o Gil, o Dario, pela oportunidade de ter você nessa telinha aqui. A gente ficou encantado com a sua presença. Sua presença de palco incrível. Parece que ela está sentada aqui na minha frente, que a gente está ao vivo, né? Presencialmente. Você que me deixou à vontade. Tem o Mari, tem outro nome também que eu gostaria de agradecer, a Andréia. Ela me apoiou bastante também, né? O Gil, a Andréia. Claro, nosso diretor. Você, amei te conhecer mesmo, de coração. Te achei assim, muito tipo Miriam. É porque eu tô segurando o Rony aqui na mãozinha. Né? Eu que agradeço, tá? E qualquer coisa que vocês precisarem, pode contar com a gente. Tenho fé em Deus que vai ser sucesso a parceria do SESI com o Senai. Se tiver algum aluno SESI nos assistindo, a gente ainda está, né, nessa questão da pandemia, mas a gente pode fazer uma visita virtualizada aqui nas oficinas. A nossa unidade é charmosa, recebe bem os meninos. Verano, um beijão para você, viu, gatona? Ó, Verano aí!
É outra que a gente ama de paixão. Tô apaixonada nela, viu? Nossa, e ela é doidinha como eu, viu? E Delícia. bom que ela fala baixinho igual a mim. Quando a gente puder trabalhar presencialmente, nós vamos organizar uma roda com muito barulho. Vamos, se Deus quiser, barulho é comigo mesmo, Ai, tá? gente. Então, vocês fiquem com Deus. Obrigado pela presença, o tempo que vocês disponibilizaram aqui. Se alguém tiver alguma dúvida relacionada à Escola SESC Campinas, precisa tirar alguma dúvida sobre notas, sobre matrícula, sobre qualquer assunto da escola, manda um WhatsApp para mim. Eu respondo pessoalmente todas as mensagens que me mandam por WhatsApp. Então, manda lá 96706376. Nós vamos responder com o maior carinho. Para os alunos novatos, as inscrições estão sendo feitas no portal SESI de Educação, tá? sesgoias.com.br, no site, na verdade, sesgoias.com.br. E para os veteranos que já estudam na escola, vai sair as orientações para a gente realizar essa matrícula de forma online, tá? Então, aguardem que está vindo orientação. Todos os recadinhos são enviados pelo app FIEG SESI, que você baixa no seu celular pelas lojas de aplicativo e você tem acesso a todas as orientações da escola, ao boletim dos estudantes, ok? Não fique com dúvida. Teve dúvida? Entre em contato com a escola, tá bom? Beijo, Miriam. Fiquem com Deus. Bom restinho de quarta-feira. Até a próxima. Quarta-feira a gente tá aqui de novo. Com Wesley! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Beijo! Beijo, Verana!